Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho e esse é o meu canal de Cima dos Telhados. Eu quero te convidar a conhecer o meu canal. Hoje, um dia muito especial, onde nós vamos falar sobre o filho pródigo. Aquele filho que esbanja, aquele filho que gasta, né? E olha só, meu irmão, antes de começar aqui a nossa reflexão, eu quero te convidar. Assiste este vídeo do começo ao fim, não perde um minuto, porque essa passagem de hoje, essa reflexão de hoje, ela pode ser um divisor de águas na tua vida. Ela pode mudar o teu pensamento. Aquilo que Deus quer falar para ti pode mudar todas as tuas atitudes. Por isso, eu te convido, não perde um minuto, assiste este vídeo do começo ao fim. Pode se tornar um pouco chato, por quê? Porque você vai estar só vendo uma imagem, você vai estar apenas ouvindo a minha voz, mas olha só, a fé, a mudança de vida, a transformação na tua vida começa pelo ouvir. Por isso, eu te convido, assiste, ouve este vídeo do começo ao fim, que ele pode mudar a tua vida. Pegou tua Bíblia? Bora lá? Vamos refletir Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3 e do 11 ao 32. Pegou? Pegou não? Pois faça o seguinte, vai pegando aí a tua Bíblia. Enquanto isso eu te convido a deixar o teu like. O like é muito importante para o canal. O YouTube entende que o conteúdo é bom e vai sugerir para as outras pessoas. Comenta, se engaja, né? Traz engajamento para o nosso canal. Compartilha, me ajuda. Vamos levar a palavra de Deus mais longe. E se inscreva, você que está chegando pela primeira vez, não paga nada, tá bom? Se inscreva e não se esqueça, ativa o sininho de notificações. Bora lá? Pegou tua Bíblia? Bora começar a nossa reflexão. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Eis o que diz o Senhor. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida? Então lhe propôs a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. E poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestia, e põe-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comemos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhes explicou. Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. E ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandastes matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. A parábola do filho pródigo, o filho gastador, o filho esbanjador, aquele que se afasta e depois volta, quer dizer, conversão. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo, com toda a força da sua juventude, vendo tudo que o pai tinha, ele é ambicioso, ele exige do pai a parte dele na herança. Aqui nós vemos uma situação de querer viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. E abandonar sua casa, e abandonar seu pai. Ele quer abandonar tudo, quer viver uma vida, aquela vida que a negada chama de vida louca, um jeitinho que o diabo gosta. O pai repartiu a herança, lhe deu a sua parte. Observemos também, meus irmãos, o que? O amor ao dinheiro nos afasta do pai. E ele estava vivendo uma vida dissoluta. É isso que nos diz o versículo 13, uma vida dissoluta. Mas o que quer dizer uma vida dissoluta? Quer dizer que é uma vida depravada, uma vida de libertinagem, uma vida de perversidão. Perversão. A palavra certa é essa, não é perversidão, não, é perversão. Né? Uma vida pervertida. Mas essa palavra também, dissoluto, ela quer dizer também decomposta, desfeita. Quer dizer que por conta dessa vida louca que ele queria viver, ele desfez os laços com o pai. Ele tomou a decisão de se afastar. A palavra de Deus nos fala que ele ajuntou tudo e partiu para um país muito distante. Viver essa vida dissoluta é se afastar da casa do Pai. O inimigo, meus irmãos, ele quer te oferecer o melhor que você puder usufruir, mas para viver essa vida louca. Dinheiro, comida, bebida, mulheres ou homens. Você vai se sentir o poderoso. Ele vai te dar o mel. Só que depois vem o fel. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os campos guardar os porcos. Viu aí? E ele passou tanta penúria que no versículo 16 diz que ele queria comer até a vagens dos porcos. Só que ninguém lhe dava. Ninguém lhe dava.
as consequências, meus irmãos, que nós fazemos na vida. O que fazemos hoje, meus irmãos, reflete no nosso futuro. Aquela vida que nós escolhemos hoje vai refletir no nosso futuro. Existem consequências. Mas a misericórdia do Pai, o amor de Deus é tão grande que, olha só, versículo 17. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? Entrou em si mesmo. Aqui nós vemos o começo de uma conversão. Ele começou a pensar, ele entrou em si. Começaram a se abrir os seus olhos. Ele começou a enxergar as realidades daquilo que ele escolheu, daquilo que ele resolveu viver. Ele resolveu abrir os olhos e ver a sua vida antes e depois. Quem era o Pai? Começa aqui uma conversão. Meus irmãos, temos um Pai que nos dá tudo, pão em abundância. Longe do Pai, só a miséria, só a morte. Só a miséria, só a morte. Só que, além de tomar uma decisão, como a gente vê no versículo 17, no versículo 20, no versículo 17, ele começa a refletir, começa a ter uma conversão de pensamentos, Começa a acontecer que ele começa a abrir os olhos. E no versículo 20, ele toma a decisão. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Quer dizer, ele toma a decisão de se levantar, de se erguer e voltar aos braços do pai. E no versículo 20 diz assim, quando seu pai ouviu e movido de compaixão, meus irmãos, o Pai sempre está à nossa espera. O Pai sempre vai estar a nos esperar. O Pai sempre está movido de compaixão a nos aguardar. A palavra nos diz que ele correu ao encontro, o abraçou e o beijou. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Deus, ele está a nos esperar e quando nos vê voltar, ele corre ao nosso encontro. Ele nos abraça, ele nos beija, ele nos afaga com o seu amor, com o seu carinho, com a sua misericórdia. No versículo 22, o que é que diz o versículo 22? O Pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestir-lhe. O Pai sempre nos oferece o melhor. Aquilo que é velho, maltrapilho, já não vai mais existir. A palavra continua nos dizendo: ponde um anel no dedo, aliança. O amor de Deus que não tem fim por nós. A sua misericórdia que tem começo, nem tem fim. O amor de Deus por nós. A palavra de Deus continua dizendo: e calçado nos seus pés. Voltamos. Um novo caminho, um novo caminhar. Só que agora o Pai protege os nossos pés, protege o nosso caminho. Não vamos nos machucar os nossos pés, nem tropeçar e cair. Olha o versículo 23. Trazei também um novilho gordo, matai-o e comamos e façamos festa. Façamos festa. Meus irmãos, este capítulo 15 de Lucas nos fala da parábola da ovelha perdida, nos fala do filho pródigo. Olha o que diz
a parábola da ovelha perdida, deixa eu ver aqui qual é o versículo. No versículo 5 e no versículo 7. Nos fala que um homem cria ovelhas, né? Sem ovelha, se perde uma, ele vai atrás, acha, e qual é a atitude dele? E depois de encontrá-la, põe-a nos ombros cheio de júbilo e voltando para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência, quer dizer, que se converter, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus irmãos, a festa no céu por uma pessoa que se converte. Deus faz festa. Deus faz festa. Uma grande festa. E agora, olha só, a atitude do outro filho, o filho mais velho. O filho mais velho, quando volta ao campo, vê aquela festa, aquela música, chama dos empregados e pergunta o que está acontecendo. O empregado vai lá e diz que o filho mais novo voltou e que o pai matou um novilho gordo e fez festa porque reencontrou, né, são e salvo. Qual é a atitude dele? Ele encolerou-se, ele se irritou, ele ficou cheio de raiva quando soube do retorno do seu filho. Mas qual é a atitude do pai? Qual foi a atitude do seu pai? O pai saiu ao encontro daquele filho. O pai, mais uma vez, corre ao encontro do outro filho e insiste com ele. O pai, ele não quer perder os seus filhos. O pai, ele quer sempre estar com os filhos e quer sempre fazer festa com os filhos. O pai abraça a todos. O pai, que é o pai, sempre quer estar com a sua família. Mas o filho diz assim: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou teu filho, gasta os teus bens gastou teus bens com aquelas meretrizes, gastou teus bens com bebedeiras, com farra. E quando vê teu filho, tu muda, né? Tu faz festa. E mais uma vez o pai, cheio de misericórdia e amor para com este filho, diz assim: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, filho. E o teu irmão que voltou, convinha que fizemos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai tudo desculpa. O pai tudo suporta. O pai ama. O pai ama. Quando nos afastamos do pai, nos tornamos assim, meus irmãos, como zumbis, mortos-vivos. Nós perdemos. Viver como o mundo quer, uma vida dissoluta e viver o pecado, nos traz consequências terríveis. Mas, meus irmãos, há tempo. Vamos voltar para os braços do Pai. Ele está a nos esperar para fazer festa. Convertei-vos e credes no Evangelho. Voltar ao Pai é voltar à vida. Voltar ao Pai é estar perdido e se encontrar. Deus te vê, quer fazer de ti, fazer de mim, fazer de nós homens e mulheres novas, no seu amor,
nos seus braços. Convertei-vos e credes no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.